Uma coisa que é crucial e de se ter em mente que em lambda cálculo, tá? É a aplicação de regras de redução beta. Existem diversas formas de você sair aplicando regras de redução beta em uma expressão lambda. Tá? Dependendo da ordem que você aplica, isso pode significar uma terminação ou não de um programa. A regra de redução beta e as demais regras vão aplicando, 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 mas quem reduz realmente é a redução beta. É a única regra que pode reduzir uma expressão lambda a uma expressão mais simples. Só que ela pode ser aplicada de diversas formas. Tá? Eu posso aplicar no termo mais interno, no termo mais externo, e isso vai ter um impacto, pode ter um impacto na terminação ou não de um programa. Então, imagine aqui essa expressão lambda daqui, em que você tem lambda x, x aplicado a x, lambda y, tal que y, e aqui aplicado a z. Por uma redução beta, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente aqui, eu estou aplicando uma redução beta que eu estou produzindo aqui, ó, lambda x, x aplicado a x, z, ou seja, eu estou olhando para essa segunda expressão aqui, tá? E estou reduzindo ela. Aqui é a identidade, certo? Para reduzir aqui e sumir essa abstração no y, ele simplesmente vai me produzir z. Então, está aqui. E agora eu vou chegar aqui e reduzir essa mais à esquerda, né? A expressão original mais à esquerda. Aí eu vou aqui e aplico aqui a regra de redução beta. Onde tiver x nesse corpo daqui, eu coloco z e produzo zz. Tá? Aí agora vamos aplicar aqui a regra de redução beta, considerando para eliminar aqui a abstração lambda mais à esquerda, tá certo? Que a gente chama de mais externa. Aí vamos lá. Aí para eu reduzir, eu vou pegar essa expressão todinha ao qual eu estou aplicando essa abstração lambda. Essa expressão lambda não está sendo aplicada a essa, então onde x figurar nesse corpo daqui, eu vou substituir por tudo isso. Então ficaria lambda y.y aplicado a z, e lambda y.y aplicado a z. Não ia dar aqui o x, eu sumi com a abstração aqui em x, o quantificador em x. Tá? Aí agora, eu vou aplicar a redução beta duas vezes, certo? Porque uma vez vai ser nessa para reduzir aqui, acabar com retirar essa abstração em y, e aqui também retirar esse quantificador aqui em y. Então ficaria, isso produziria z, z, ou seja, não importa o caminho que eu escolhi, eu cheguei aqui à mesma expressão, tá certo? Aí, isso daí faz surgir a definição de forma normal, né, que diz que um termo está na forma normal se não puder ser mais reduzido por uma transformação beta. Veja que não importa o caminho que eu escolhi, eu estou chegando ao mesmo termo ao qual eu não posso mais resolver, certo? Porque z aqui eu não tenho mais nada dizendo o que é o corpo de z. Aqui é a versão mais reduzida possível dessa expressão lambda daqui, seguindo diferentes caminhos. Então, ela é a forma normal. Aí, existe também um teorema que dá meio que o caminho melhor para se encontrar uma forma normal de uma expressão lambda, tá? Que diz o seguinte, esse teorema: se T, uma expressão lambda T, tem uma forma normal, certo? Uma beta forma normal, certo? Isso quer dizer que ele não pode ser mais reduzido por aplicações de regras de redução beta. Então, essa forma normal pode ser alcançada reduzindo o termo, o beta redex, mais à esquerda em cada passo. Tá? Ou seja, eu sempre vou procurando eliminar as abstrações que estão mais à esquerda, certo? Que isso vai dar a garantia de que eu vou encontrar a forma normal se ela existir, tá certo? E isso daí tem a diferença, certo? A ordem aplicativa, que é o que se chama de call by value, o argumento é avaliado antes de ser passado como parâmetro. E a ordem normal, o argumento não é avaliado antes de ser passado como parâmetro. Tá certo? Tem essas duas diferenças. O que é que acontece aqui nas linguagens?
Linguagens de programação como Java ou Python, por exemplo, certo? Na hora que você vai aplicar uma função a algum argumento, o argumento é avaliado primeiro, depois a função ela é aplicada ao argumento, certo? A gente tem aqui a chamada por valor, certo? Na ordem normal, que é o caso do Lambda Calculus e de Haskell, tá? Lambda Calculus permite os dois, tá certo? Mas em Haskell, a Lazy Evaluation, por exemplo, é um exemplo de call by name, tá? Em que não se avalia o argumento. A função vai aplicando e usando os valores que ela precisa sob demanda. Tá certo? Haskell ela não avalia primeiro o argumento de uma função para depois aplicar a função. Vamos ver aqui um exemplo de redução beta que faz com que termine, tá certo? Então tá aqui a expressão, certo? Lambda aplicado a 7 e a 5. Vamos ver o que é que isso produz. Vamos utilizar a redução aqui, o caminho 1, escolher sempre o leftmost beta redex, tá? Ou seja, o termo mais à esquerda da expressão lambda aqui, tá? Eu quero reduzir esse termo, então, onde tem x nesse corpo daqui, eu vou substituir por 7. Isso vai me dar lambda y, a de y, multiplicação de x e z, certo? Onde x agora vai ser substituído por 7. Beleza. Feito isso, eu vou me concentrar agora em eliminar essa abstração daqui, lambda, tá? Mais à esquerda, que quantifica o y, onde nesse corpo onde figura y, eu vou botar 5. Y está figurando aqui, isso vai me dar 5, tá? Não tenho nenhuma abstração lambda aqui para resolver. Então, vou caminhando na expressão, encontro essa daqui que está mais à esquerda e vou resolver ela. Na hora que eu vou resolver aqui, eu tenho esse cara daqui aplicado a 3, ou seja, vou fazer sumir, certo? O cara que está mais, o lambda que está mais à esquerda. Então, onde tem z aqui, eu vou jogar 3. E aí, a minha operação fica a de 5, multiplicação de 7 e 3. Que aqui eu não tenho mais nenhuma expressão lambda. Eu tenho termos que já têm valores ou então a semântica de uma operação já definida. Que, de início, certo? Eu vou fazer a multiplicação daqui de 7 com 3, que vai dar 21. E aqui, certo? Vai ficar aqui uma outra redução daqui, tá? Que vai dar aqui a de 5 e 21, que aplicando aqui vai dar 26. Essa redução daqui, tá, minha gente? Embora eu não tenha mostrado lá, é uma redução que simplesmente pega termos constantes que já têm uma semântica definida, certo? E aplica essa semântica. No caso daqui, tá certo? Esse mult 7,3, eu já tenho a semântica da multiplicação, tá certo? De 7 por 3, que essa semântica vai me dar quem? O 21, tá certo? Aí, depois aqui, eu tenho a semântica do AD pronto, e eu aplico essa semântica, certo? Considerando o 5 e o 21. 5 mais 21, 26, tá? Aí, vamos ver aí o outro exemplo, que é escolher um outro caminho, que é a expressão lambda mais interna, tá? Escolhendo aqui a expressão lambda mais interna, tá? No lugar do z, eu vou aqui substituir o z por 3. Aí isso vai me resultar nessa expressão aqui, tá? Onde eu tenho aqui multiplicação de x por 3. Aí agora eu vou aqui fazer a substituição, reduzir por beta esse daqui. Veja que essa expressão daqui, ela era independente. Esse quantificador daqui z, ele estava limitado a esse escopo. Existia uma aplicação aqui que me permitia substituir o z por 3. Tá? Que não é o caso aqui, tá? O caso aqui eu vou ter que partir por mais à esquerda mesmo, certo? Então, aplico o 7 aqui e depois, nisso daqui, eu vou aplicar o 5, vou fazer sumir na realidade aqui, o y aqui, certo? Ele vai trazer a de y21, certo? Aplicado a 5. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está essa aplicação.
Tá, beleza. Eu vou aplicar aqui ao 7. Aí apareceu, certo? Aqui o 7 está no lugar do 21, tá? E aqui eu vou aplicar onde tem y, eu vou aqui jogar o 5, né? Então, seria lambda y, certo? Na realidade ainda, eu não substituí não. Eu resolvi primeiro aqui, ó. Eu apliquei uma regra aqui, certo? Que vai aplicar a semântica da multiplicação, que ele já está pronto para mim, tá? Então, ficaria a de y 21. Tudo isso aplicado a 5, aí agora sim, por uma redução beta, eu substituo o y por 5 e aqui vai me dar o 26 aplicado. Aqui nós temos uma situação peculiar, tá? De um exemplo que ele pode não terminar. Vejam que no exemplo anterior eu tive diferentes caminhos que eu pude explorar, certo? Que me levaram à mesma resposta. Este não é o caso de todas as expressões lambda, tá? Então, dependendo do caminho que você escolher, você pode ou não chegar a uma resposta final, tá? Que é a forma normal. Então, vejam, considere aqui esse combinador, que ele é definido como sendo lambda xx aplicado a lambda xx, certo? É alguma criatura, certo? Que tem com esse corpo daqui aplicado a ele mesmo, tá? Então, se eu tenho esse cara daqui, tá? Eu posso fazer uma redução, aplicando uma redução beta, né? E reduzindo ele aqui, na realidade aqui, eu vou sumir com essa abstração lambda, certo? Onde figura o x aqui, eu vou substituir por isso, certo? Então ficaria, né, isso todinho no lugar do x e isso todinho entra no lugar do x. Ficaria isso aqui, certo? Que por outra redução beta, notem que isso é idêntico ao inicial. Eu apliquei uma redução beta tentando eliminar o lambda mais externo e cheguei a essa resposta, que aqui produz o mesmo, que aplicando beta produz o mesmo. Ou seja, a regra de redução beta, certo? Aplicado a esse combinador aqui, não causa nenhum efeito, não reduz, certo? É como se fosse aí uma expressão, uma computação infinita, um loop infinito, tá? Aí vamos ver um exemplo de um outro, certo? Aqui você tem lambda y.5 aplicado a isso daqui, ó. Você sabe que essa criatura daqui já é problemática, não é? Que se a gente for aplicar reduções beta, considerando ele aqui, a gente nunca chega a uma resposta, tá? Mas aqui eu tenho alguma coisa antes aplicada a ele, onde essa alguma coisa recebe o parâmetro e volta um valor constante, um 5, tá? Então, se eu tenho essa expressão aqui, eu posso reduzir aqui, aplicando uma redução beta, olhando só para o primeiro termo, tá certo? Isso vai me dar o 5, certo? Não importando aqui quem vem depois, tá certo, minha gente? Não importando quem vem depois aqui. Então, isso daqui é uma computação que termina. Entretanto, se eu desconsiderar esse primeiro termo aqui, certo? E for para o segundo, eu vou repetir aqui lambda y.5 e vou tentar expandir o segundo, que vai ser uma expansão sem fim, uma aplicação de redução beta sem fim, tá certo? E eu não vou chegar aqui à minha expressão final nunca, tá certo? Então é bom ter sempre em mente que, avaliando a expressão sempre pelo lado esquerdo, certo? A gente faz com que a gente encontre a forma normal se ela existir. E isso é escrito através de um teorema da forma normal, certo? A forma normal, se existir, ela é sempre obtida aplicando-se a ordem normal, eliminando a abstração mais externa e mais à esquerda, certo? Na avaliação de uma expressão lambda. Esse daqui é o caminho a ser seguido, pessoal, tá? Que vai garantir que você vai encontrar se existir. Outros caminhos podem ser até mais eficientes, tá? Mas não vão te dar essa garantia. Agora vamos ver a última redução do Lambda Calculus, que é a redução eta, tá? Que ele também é uma redução que remove uma abstração, um quantificador lambda, só que dadas certas condições, certo? Ele não vai trabalhar como a redução beta trabalha, substituir um valor por uma expressão. Ele vai permitir simplesmente eliminar um quantificador,
tá certo? Dadas certas condições. Então, vamos lá. Lambda x ponto e aqui aplicado a x, tá certo? Pode ser reduzido a e quando e não contém ocorrências de x, tá? Na hora que eu chego daqui, esse e daqui, se ele for livre de figurar x, toda essa expressão daqui, tá certo? Pode ser reduzida a e, porque o x, embora esteja quantificado, ele é irrelevante aqui para o corpo que está aqui escrito. Tá certo? Então, um exemplo disso daí lambda x está o quê? Square de x. Isso pode ser aqui reduzido por eta simplesmente a square. Tá certo? Square aqui é uma palavra ou uma expressão que não contém o x aqui dentro. Tá certo? Ele sim já é uma função pronta, certo? Que a gente entende que já tem a semântica de elevar ao quadrado o que ele receber como parâmetro. Tá? Então, essa expressão daqui simplesmente é a expressão square. Aqui eu só estou escrevendo ela com slot, certo? Colocando aqui um slot aqui para poder aplicar ela ao que ele receber como parâmetro nesse slot. Tá? Um outro exemplo aqui, a de 5x. Eu simplesmente poderia reescrever isso daqui como a de 5. Tá? Eu simplesmente aqui, eu não vou especificar ela todinha, que ela ainda precisa receber um parâmetro para somar 5 a ele. Simplesmente dizendo a de 5 seria suficiente. Na hora que eu invoco ela passando um parâmetro, ele vai lá e executa. Tá? Uma coisa que não poderia ser feita seria a eliminação aqui, tá certo? Do x mais externo e eliminando um outro x. Porque aqui eu tenho e de x. Eu não poderia simplesmente reescrever isso como e de x apenas, tá? Sumindo com o x mais externo, porque o x está figurando aqui, ó, nessa expressão daqui, ok? Só para vocês terem uma ideia de como isso daqui é inválido, tá? Imagine aqui, se eu pego essa expressão todinha e eu aplico ela ao 5, por exemplo, certo? Então, seria e de xx, onde x figura, eu vou substituir por 5. Então, ficaria e de 5, 5. Certo? E de 5, 5 vai me dar o resultado 10. E eu sumiria com essa abstração x. Tá? Vamos pegar agora essa criatura daqui, e de x, e aplicar ela a 5. Tá? Aí, a gente não vai ter nem como prover uma resposta disso daqui. Certo? Porque eu não sei quem é x. Tá certo? Eu precisaria saber quem é x. Se eu boto aqui, ó, por exemplo, e de x aqui, ele está ainda aqui indefinido. Tá? Se eu também colocasse o 5 aqui dentro, ficaria e de 5, precisaria aplicar aqui alguma coisa ainda. Tá certo? Então, isso daqui, na realidade, produz algo que ainda é incompleto. Na verdade, as reduções eta, elas são importantes para a simplificação de código, quando a gente encontra essas condições. E isso, né, vai levar a um estilo de programação chamado de point free, em que você escreve a função livre de especificar ela com os parâmetros dela. Isso é muito comum em Haskell, principalmente quando se combina função e você quer omitir os argumentos. Então, por exemplo, eu vou definir essas funções aqui utilizando o argumento sublinha de uma lista, e você vai aplicar o foldR de mais, certo? 0 e xs. Ou seja, você vai somar todos os elementos lá de xs, de uma lista lá, beleza? Aí veja, xs está figurando aqui e aqui também. F aplicado a x nada mais é do que x mais 1. Isso aqui é uma função sucessor, tá certo? Soma 1. E aqui você tem a função aqui que diz se ele é um membro ou não de uma lista, se x é um membro ou não de uma lista, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai checar se tem alguém da lista que é igual a x. Se tiver pelo menos um, n, tá? Então, isso daqui vai ser verdadeiro. Como é que a gente escreveria essas funções daqui, reduzindo os parâmetros dela? Certo? Pode ser visto aqui embaixo. A sum nada mais é do que foldR mais 0. No momento que você aplica o argumento aqui, ele viria para cá também, tá certo? Você pode sumir com esse argumento. Isso é exatamente a aplicação de uma redução eta, tá? Nesse caso daqui, a redução, certo? F
sumiria aqui com o x, nada mais seria do que a aplicação da função mais 1, certo? E a função de member aqui sumiria com o x, tá? Ele iria aplicar a composição aqui do igual e depois do n, tá certo? Ele iria aplicar aqui, aí você passaria aqui dois argumentos na realidade, você está assumindo com dois argumentos, o x, certo? E a lista, e ele vai aplicar aqui a composição daqui, tá certo? Desses dois elementos. Perdão, dessas duas funções, tá? Então isso requer um pouco de prática e entendimento para que ganhe-se agilidade em escrever funções dessa forma, que de início parece ser mais difícil, mas a partir do momento que você acostuma e sabe que por baixo tem uma conversão dessa, lhe justificando a simplificação, tá? Isso daí fica muito mais fácil e conciso na representação. Vamos tentar explicar com mais detalhes essa composição daqui, essa simplificação que houve com a função de checar se um elemento é membro ou não. Tá? Então, está aqui. Essa função daqui, definida pela composição, imagine que você quer aplicar ela, certo, a um x e um xs. É um elemento e uma lista, para checar se o elemento é membro ou não dessa lista. Então, aplicando essa composição a dois argumentos, certo? Essa aplicação na realidade vai acontecer no primeiro argumento. Isso vai retornar uma outra função que precisa ainda do xs. Aí note, como é uma composição de função, a composição vai aplicar primeiro a igualdade, certo? E ao resultado da igualdade vai aplicar depois o n. Então a gente reescreveria isso para aplicar primeiro a igualdade e ao resultado dela a gente vai aplicar o n. Certo? Notem que n da igualdade e xs, ele coincidiu aqui com o corpo n da igualdade com x e essa lista que é o segundo argumento. Tá? Então é por isso que essa simplificação aqui é só mostrando, né, que essa simplificação ela é válida.